olá empresário, meu nome é Christian e no vídeo de hoje falarei sobre treinamento. Porque um dilema comum que você empresário enfrenta é a desgastante rotatividade de pessoas. Você gasta tempo e dinheiro treinando novos vendedores, novos membros para sua equipe. E eles acabam saindo do emprego mesmo antes de terem atingido um nível mínimo de produtividade que você espera. Daí é preciso começar tudo de novo, com uma nova substituição em que se gasta ainda mais tempo e mais dinheiro. Enquanto isso, suas outras tarefas como empresário ou como gestor de loja são prejudicadas por conta desse novo treinamento. Imagina isso que eu vou te falar. Se você fosse um vendedor novo e não soubesse nada sobre técnicas de vendas, provavelmente você iria abordar cada cliente com aquela pergunta clássica: posso te ajudar? Porque é uma pergunta mais fácil e mais básica. E claro, se você me acompanha, você sabe que essa não é a abordagem correta para se fazer. Pois nesse exemplo, você também receberia dezenas de respostas dos clientes como: só estou olhando. Se o gerente não estivesse lá para ajudá-lo a entender que há maneiras mais eficazes de abrir a venda, você fatalmente iria desistir. Ou iria ver como um colega atende, né? E às vezes esse colega já tem vícios ou não trabalha corretamente. Ou também você iria dar seus pulos e ver se existem outras formas de se atender. Mas o que mais acontece é que você ficaria desmotivado. Você iria levar o trabalho na flauta. E ia pensar que vendas é assim mesmo. Vendas é sorte. E aí não tem nenhuma afirmação que eu possa mais discordar do que essa, né? E a realidade é só uma. Sempre existe a preocupação com o tempo e o dinheiro investido no treinamento de vendedores que acabam abandonando o emprego em seu primeiro ano ou até nos primeiros meses de trabalho. É muito normal você ficar puto da vida com isso. Você, como muitos empresários que eu orientei durante toda a minha carreira, pode achar que o treinamento dessas pessoas é um péssimo investimento. E você com certeza sempre tem aquela pergunta na ponta da língua quando se fala em treinamento. Aquela pergunta, né? E se eu gastar todo esse tempo e dinheiro em treinamento e os vendedores forem embora? Mas tem uma resposta com outra pergunta que eu nem sei de quem é a autoria, mas que desde a primeira vez que eu ouvi, há muito tempo atrás, eu continuo repetindo. E se você não treiná-los e eles ficarem? Muitas vezes a rotatividade em uma loja é a incapacidade dos colaboradores se sentirem bem-sucedidos ou até mesmo de serem bem-sucedidos. Sempre tenha em mente que a falta de treinamento pode ser uma das principais causas da rotatividade das pessoas na sua loja. E o tempo e o dinheiro investido em treinamento pode ser minimizado se você contar com um processo organizado de treinamento. E é claro, se você levar esse assunto a sério. Vamos falar mais um pouco depois da vinheta. Vou começar o vídeo falando das desculpas que eu mais escuto para não se fazer o treinamento. E a primeira desculpa que eu mais escutei, sem sombra de dúvidas, foi: não tenho tempo. Nesse tópico podemos conversar bastante, pois isso não é somente uma desculpa para aplicar um treinamento, ou até mesmo participar de um treinamento também. Você usa essa desculpa para tudo. Tempo é questão de prioridade. Você dá tempo para as coisas importantes ou para as coisas que você gosta de fazer. Se você não vê importância no treinamento, não vai achar tempo para ele. Isso é a coisa mais normal. Aí vou tocar num ponto crítico. E não vou falar somente a respeito de ministrar treinamento. E sim, vou abranger várias outras coisas. Pois esse tema vale se aprofundar um pouquinho mais.
Então, pega essa. Você não é tão ocupado assim. Por mais apertado que seja a sua agenda, é sempre possível conseguir tempo para o que você realmente quer fazer. Quando você quer ver alguém, você acha tempo. Quando você quer, de fato, fazer alguma coisa, você vai achar tempo para fazer. Essa frase, ela escapa da boca de todo mundo de vez em quando, incluindo a da minha pessoa também. Principalmente quando a atividade proposta não é tão interessante assim. Mas da próxima vez, foque em qual a razão verdadeira para você não fazer determinada coisa. Provavelmente não é o tempo o problema. Muitas vezes o seu real inimigo é a preguiça. Porque todo mundo procrastina de vez em quando. Isso é praticamente normal. E para quem não sabe, procrastinar significa transferir para o outro dia ou deixar para depois. É adiar as coisas. E você não está sozinho nessa. O primeiro passo é você perceber que você procrastina. E aí você tem que procurar resolver esse problema. A procrastinação não tem relação nenhuma com a administração do tempo. Mas uma das coisas que você tem que fazer é parar de deixar as coisas para o último momento. Isso já vai fazer o seu tempo render mais. Você precisa ter mais planejamento. E na verdade, às vezes o que falta em você é vontade, é motivação. Será que você está motivado? Nós nos motivamos quando estamos interessados ou gostamos de alguma coisa, ou achamos que aquilo é necessário para nós. Voltando ao tema do vídeo, você não está com saco de ministrar treinamento ou de participar de algum treinamento e o que você faz? Fala que não tem tempo. Todos nós temos prioridades, então seja honesto com você e com os outros sobre elas. Isso permite que outras pessoas confiem mais em você, além de te ajudar a tirar aquele peso, aquela sensação de falta de tempo. Uma das coisas com certeza que vai motivar você e sua equipe é quando os primeiros resultados do seu treinamento aparecerem. O treinamento, ele faz parte da sua função, ele faz parte da rotina e é trabalho seu. É quase que uma das atividades do dia a dia e uma das mais importantes para você alcançar os seus objetivos. Outra desculpa é que minha equipe é muito boa e não precisa de treinamento. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Será que não existe nada que possa ser feito um pouquinho melhor? As pessoas que acham que sabem tudo, muitas vezes já estão acomodadas, elas estão esperando as coisas acontecerem. Tenha certeza de que muito pode ser feito para melhorar o nível de atendimento e de vendas da sua equipe. E cá entre nós, será que a sua equipe é tão boa assim mesmo? Apesar que mais para frente nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como treinar uma equipe que seja de fato muito boa. É diferente o tipo de treinamento. Tem alguns detalhes que, se você não se atentar, o treinamento não será legal. Também já ouvi empresário falar que não acredita em treinamento. Bom, na realidade, uns falam isso da boca para fora, mas tem gente que acredita piamente que treinamento não funciona. E claro que eles podem até ter os seus motivos, pois às vezes participou de algum treinamento muito ruim, participou de treinamentos fracos, gastou uma nota e não teve retorno, entre outros. Eu vou fazer uma analogia aqui, para ficar mais fácil. Pense um pouco nos atletas. Eles treinam diariamente, várias horas por dia, e se treinamento não funcionasse, você acha que vários atletas de inúmeras modalidades continuariam treinando? Eu sempre gostei de pegar o exemplo do atleta porque é mais fácil de entender. Foco, repetição e correção. Analise. É isso que um atleta faz.
ele tem foco no objetivo, ele tem foco na vitória. Então ele faz a repetição inúmeras vezes, o mesmo movimento para ficar bom e junto aplica a correção, para ficar aquele movimento perfeito. Agora, por que não fazemos isso no mundo corporativo, né? Por que não fazemos isso com vendas também? Preferimos errar com o cliente e deixar que a vida nos ensine. Um dos seus papéis como empresário, como gestor frente à sua equipe é inspirá-los a se autodesenvolver. A grande arte do treinamento é sem dúvida aprender a ensinar a si próprio e ajudar as pessoas a se tornarem profissionais melhores. O treinamento faz parte da sua função, ele faz parte da sua rotina, é seu trabalho. É quase uma das atividades do dia a dia e pode ser uma das mais importantes para você alcançar seus objetivos. Um outro comentário que eu ouvia muito é: cansei de treinar. Já falei mais de 1000 vezes e nada acontece, eles não entendem como funciona. Bom, já sabemos que o treinamento é um processo contínuo, que nunca termina e que exige um grande esforço para mantê-lo. As pessoas aprendem e fixam os conceitos pela repetição. Todo dia ouvimos sempre as mesmas coisas. Não há outra forma e você terá que aceitar que é assim que o treinamento acontece. E o treinamento também tem que ter a parte prática. As pessoas aprendem praticando e você tem que ajudá-las nesse esforço de aprendizagem. Tente orientá-las, direcioná-las para que tire o melhor das suas experiências diárias. Lembre-se, se você não tiver a parte teórica, a repetição e a parte prática, pode levar muito tempo para ter um profissional capacitado, apenas deixando que o tempo se encarregue de treiná-lo. Quantas vendas você acha que vai perder esse tempo todo? Já chegou a fazer essa conta? E por fim, uma desculpa que não é tanto uma desculpa, mas uma frase que eu também escuto é: não sei fazer treinamento. Eu garanto que se você se debruçar sobre esse assunto, você vai aprender a ministrar. Lembre-se de que você não tem obrigação de saber tudo. Você já tem que saber de finanças, marketing, RH, venda, gestão. Então aceite suas limitações. Você, empresário, gestor, tem que ser um generalista em vez de ser um especialista. O que importa é sua boa vontade e iniciativa. E aos poucos, com a prática, você com certeza fará ótimos treinamentos. E você também pode usar a sua criatividade para treinar de uma forma diferente e que estimule as pessoas a continuarem te ouvindo. Porque às vezes você ainda não tem a didática. Mas fica sossegado, isso é fácil de ser resolvido, pois é algo que pode ser aprendido e aí só depende de você. Ok, você deve ter entendido as desculpas que damos para não aplicar o treinamento. Mas ainda pode existir aquela pergunta, né? Por que treinar? E como treinar? Em qualquer atividade humana em que se busque ampliar a performance, o treinamento aparece intimamente associado a esse aspecto. Em vendas, isso também é verdadeiro. Você tem que se conscientizar e também conscientizar a sua equipe para a importância e a necessidade de uma nova postura. Uma postura que eu defendo muito, que é a postura mais vendedora. É muito louco, pois tem vendedor que não vende e tá tudo certo. Isso é muito difícil de entender. Bom, nesse vídeo eu vou falar de algumas ideias e sugestões práticas a fim de que você possa exercer o papel de treinador da sua loja. Quando se fala em treinamento de vendas, devemos entender que não se trata simplesmente de querer ensinar a equipe a vender mais.
você tem que ajudá-los em seu autodesenvolvimento, fazendo-os perceber a importância como vou dizer, de se exercitar todos os dias e assim alcançar o tão desejado crescimento pessoal e profissional da área de vendas, junto com uma remuneração maior. Treinar, na realidade, não é uma tarefa fácil, já que vai exigir um grande esforço seu para mudar hábitos. E aí vamos falar a verdade, né? Tentar fazer com que as equipes vendam da maneira certa geralmente provoca muita resistência por parte dos vendedores. Simplesmente porque alguns vendedores não estão preocupados em aprender a vender melhor. Eles não são responsabilizados pelo desempenho em vendas. Então, por que eles deveriam se incomodar? A ideia de se empenhar para aperfeiçoar suas habilidades parece trabalhosa, já que na cabeça deles, eles nunca serão demitidos por isso. Aí você pode virar um mestre dos treinamentos que não vai adiantar nada, pois a base, a cultura, a estratégia está errada. Também em algumas lojas que não pagam comissão, prêmio, etc., os vendedores acham que é uma perda de tempo tentar se tornar melhor. Eles não enxergam aquela vantagem financeira. E aí você tem que estudar a sua situação, pois só pagando o salário fixo vai ser muito difícil sua equipe ficar motivada. Muitos outros vendedores resistem porque pensam que o gerente está tentando transformá-lo em vendedores chatos, insistentes, agressivos, iguais ao que eles mesmos se deparam quando vão às compras. Mas na realidade é uma outra desculpa para eles não treinarem. E o outro ponto é que muitos vendedores experientes, encaram o treinamento como uma crítica ao modo como eles vêm realizando o seu trabalho. Eles acreditam que você está pedindo a eles para mudarem o seu estilo de vendas pessoal. Um estilo que eles acreditam que realmente funciona. E que também você está impedindo de serem eles mesmos. Os vendedores considerados agressivos são geralmente motivados para a venda. Isso é muito bom. Mas muitas vezes falta técnicas e habilidades para fazer com que a experiência de compra do seu cliente seja mais prazerosa. Agora, do ponto de vista gerencial, cada vendedor pode melhorar sempre. Isso é uma verdade. Mas forçar a sua equipe a vender da maneira certa irá frustrar o objetivo do treinamento. Afinal, qual é o objetivo maior? Qual é o real motivo para você estar aplicando esse treinamento? A única razão para fazer treinamento de vendas é melhorar um indicador de vendas ou vender mais. Não inventa, não tente consertar o que não está quebrado. Se os seus melhores vendedores, por exemplo, não querem fazer uma pergunta de sondagem que você considera essencial, mas esses vendedores conseguem bater a meta semanal, a meta mensal, então deixe-os fazer a pergunta de sondagem que quiserem. Claro, uma pergunta aceitável na medida do possível, né? Agora, por que se incomodar com isso? Por que se incomodar com esses vendedores? É claro que até os melhores em venda podem melhorar, mas por que se preocupar tanto com eles? Você tem outros vendedores abaixo da média. É nesses que você deveria concentrar os seus esforços. Deixe seus melhores vendedores em paz e concentre-se nos vendedores mais fracos. Bom, agora, se o cara acha que é um super vendedor, mas não consegue bater meta ou ter indicadores de desempenho aceitáveis, então isso significa que o método dele não está funcionando. Então é melhor
ele experimentar a sua maneira de vendas. Entenda que mostrando esses números é mais fácil dele entender que precisa de novas técnicas, que enfim precisa ser treinado. Um vendedor com desempenho abaixo da média, ele não pode se sentir injustiçado por ter que adotar determinadas técnicas que você pede. Quando ele se tornar um super vendedor, batendo as metas e tendo ótimos indicadores, aí ele pode até meio que fazer do jeito dele. Claro, com algumas restrições, né? Vale dizer aqui que um erro que a maioria dos gestores cometem quando implementam um treinamento é treinar somente o grupo e nunca o treinamento individual. Eu vou te explicar por que o treinamento de vendas somente em grupo não pode funcionar 100%. Bom, primeiro porque as técnicas são avançadas demais para alguns e parecem muito simples para outros. As pessoas aprendem em velocidades diferentes. Ainda assim, alguns dos vendedores não conseguem lembrar da metade do que foi dito e não conseguem aplicar efetivamente o que foi ensinado. Alguns vendedores podem precisar de mais tempo para absorver as informações, e ao passo que outros são mais rápidos em assimilar essas informações. E você pode até acabar impondo o treinamento a um ótimo vendedor que está ressentido só por ter de comparecer à reunião. O vendedor em questão, ele pode pensar tipo assim: eu já faço com maestria o que está sendo explicado novamente e para todo mundo. E se você não estiver próximo, você não vai saber que alguns vendedores não entenderam nada do que você está falando. E que às vezes as pessoas têm vergonha e nem sempre fazem perguntas quando têm dúvidas. A única medida da eficácia do treinamento de vendas é a capacidade dos vendedores de aplicar as técnicas ensinadas bem o bastante para aumentar as suas vendas. Entenda que treinamento não é apenas uma questão de ensinar as técnicas. É uma questão de fazer com que os vendedores reconheçam a importância de usar as técnicas no atendimento. De tal forma que eles não apenas sejam capazes de usar essas técnicas, mas também queiram usar as técnicas. Portanto, ensinar a filosofia que está por trás dessas técnicas de vendas pode ser mais importante do que ensinar as técnicas propriamente ditas. E quando é um colaborador novo, como que eu treino, né? Aí está um tipo de treinamento que muita loja não faz, deixando o novo integrante aprender as coisas sozinho e já no primeiro dia vender como se trabalhasse há muitos anos no seu negócio. Não cometa esse erro, pois pode não parecer, mas com certeza a primeira impressão desse colaborador não será boa. Aí você já está começando o relacionamento com ele com o pé esquerdo, vamos falar assim, né? Então você tem que fazer um treinamento de integração, falando dos seguintes assuntos, né? Sobre sua marca, você tem que explicar basicamente tudo que está por trás da sua marca, da sua empresa, né? Você tem que falar mais ou menos qual a sua história, missão, visão, valores, por que ela nasceu, de onde sua marca veio, por que ela tem esse nome. E aí, se caso você tiver, você pode falar também de propósito e até manifesto da marca. É chocante o número de colaboradores que trabalham em lojas e não sabem nada da marca e da empresa. Depois, vale falar resumidamente sobre as regras e procedimentos. E só para ficar claro, regra é o que pode e o que não pode ser feito. Tipo, não usar celular
na loja. E procedimento é como que é feito cada tarefa, como que é feito cada trabalho. Também dedique um tempo para falar sobre produtos. O novo vendedor precisa conhecer o que vai vender, entender as características e os benefícios que o cliente ganha ao adquirir esse produto. É muito frustrante para o cliente ser atendido por alguém que sabe menos do que ele. Treinar produtos é importantíssimo, senão a equipe vai vendendo pelo instinto. Eu recomendo você ligar para as marcas que você trabalha e marcar um treinamento de produto com algum representante. Isso vai te ajudar muito. E por último, algo que é também imprescindível é falar das técnicas de vendas. O que o novo integrante tem que fazer para vender mais e melhor. Se você deixar de lado, se deixar um novo integrante ao Deus dará, ele vai aprender com alguém da sua equipe. E aí ele pode aprender vícios que já estejam acontecendo. Você tem a responsabilidade de treinar as pessoas que entram para trabalhar com você. Não cause uma má impressão de você e da sua empresa, logo de cara para o novo colaborador. Eu fiz um vídeo falando mais detalhadamente sobre o tema reuniões. O link está na descrição abaixo, mas aqui eu só quero dar um toque. É sobre uma outra forma de fazer treinamento, que é fazer uma reunião de treinamento ou um mini treinamento. E é muito importante você diferenciar as reuniões de treinamento, as reuniões ou mini treinamento, né, das demais reuniões. Por exemplo, diferenciar de uma reunião com um tema administrativo, de uma reunião de cobrança, de planos, de metas, etc. O colaborador tem que perceber que aquele espaço de tempo é voltado exclusivamente para o crescimento e o desenvolvimento dele. Essa percepção que ele tem que ter sobre esse mini treinamento é muito importante, porque se você fizer direito, ele vai contar nos dedos o dia dessa próxima reunião. Bom, mas aqui também vale falar de alguns pontos que é interessante você seguir para fazer essa reunião, né? Bom, é importante que elas sejam objetivas, rápidas e com assuntos relacionados com o dia a dia. Também que trate de coisas práticas que podem ser aplicadas imediatamente na loja. E que aconteça também trocas de experiências com os colegas. Se possível, também é legal ter estímulos, elogios, reconhecimento, para que eles tenham assim uma satisfação em participar desses mini treinamentos. Eu costumava fazer essas mini reuniões no ponto de partida e dava muito certo. Bom, se você ainda não sabe o que é ponto de partida, o link também está na descrição abaixo. Você, no que diz respeito a treinamento, tem seguido o que eu chamo dos 6 As do gestor do treinamento. As explicações do que significa cada A tornaria o vídeo muito grande, então eu não vou explicar aqui o que significa, mas vale para você conhecer e refletir também. O primeiro A é de assumir a missão de treinar. O segundo, de ampliar o conhecimento seu e da sua equipe. O terceiro A é de agir como motivador. O quarto é de aplicar dinâmicas de treinamento. O 5 é de apoiar as mudanças de comportamento que tem. E o sexto, de avaliar o desempenho. Na realidade, eu fiz uma adaptação, pois eu uso os 6 As nos meus treinamentos e consultorias. E ele é focado em liderança e em gestão. Mas eu entendi que com algumas mudanças ele se encaixaria perfeitamente também no assunto de treinamento. Se você conseguir cumprir com excelência os 6 As, com certeza você vai ministrar melhor e mais rápido também. Como eu disse,
Eu não vou aqui detalhar os 6 As, então vou fazer um resumo básico dos passos para você treinar alguém. E o primeiro passo é dizer para a pessoa o que fazer e mostrar a importância disso. Aí o segundo passo é você mostrar como fazer. Depois o terceiro passo é você deixar a pessoa tentar fazer. O quarto é observar o desempenho, pois é que você não pense que ele vai fazer tudo certo já de primeira. E o quinto e último passo é elogiar o progresso ou redirecionar. Esse é o básico do básico, mas se você fizer com maestria, você vai ter um ótimo retorno do seu treinamento. E uma coisa que você tem que ficar muito atento para não errar, pois isso acontece muito, é se, por exemplo, uma pessoa não consegue fazer alguma coisa, tipo, destruir uma objeção do cliente, você tem que restabelecer o objetivo e explicar como se faz, porque isso é um problema de treinamento. Agora, se o vendedor não quer fazer alguma coisa, você tem que repreendê-lo, porque aí é um problema de atitude. Você tem que conseguir enxergar essas diferenças e pode até parecer simples, mas muitos empresários, gerentes, ficam gastando energia e tempo com alguém que de fato não merece. E para fechar o vídeo, vale eu te passar algumas dicas, começando com: você é o responsável. Treinar é tarefa de quem dirige a equipe. E aí você pode estar pensando: de novo ele vai falar isso? Sim, você tem razão. Eu estou sendo repetitivo. De novo eu vou falar isso. Porque eu quero que você entenda de uma vez por todas que você é o responsável. Não somente no assunto treinamento, mas em tudo ao que se refere à sua empresa. Principalmente o baixo desempenho de vendas. Não adianta você fugir. Bom, então eu te aconselho a não delegar essa função, a não ser que você tenha alguém muito bom para fazer esse tipo de treinamento. Pois só você é responsável pelo sucesso ou pelo fracasso da sua equipe. Não tire essa responsabilidade de você. Outra dica é para você não parar. Treinar é uma tarefa quase que diária. É uma tarefa interminável e contínua. Não interessa o método, a forma, quanto custa, não pare de treinar a sua equipe. Também é legal que você descreva objetivos e padrões. Você precisa ter claro o que precisa treinar. Que tipo de habilidades, conhecimentos ou atitudes quer desenvolver ou modificar na sua equipe. Estipule padrões de desempenho que você acha aceitável. Metas vagas e não específicas levam a resultados vagos também. Acostume-se a responder a essa pergunta: o que eu quero? O que eu espero conseguir com o treinamento? Se você não fizer isso, se você ficar ministrando o treinamento por ministrar, logo você vai se cansar disso. Um outro ponto que é interessante também é você vender o treinamento para a sua equipe. Porque nenhum vendedor, nenhum colaborador vai exigir de você treinamento. Eles não farão nenhuma força para serem treinados. E claro, eu estou me referindo à maioria das pessoas, pois tem sim profissionais que vão te pedir treinamento, mas infelizmente é a minoria. O que normalmente acontece é que você sabe que um dos principais objetivos do treinamento é ajudar o seu vendedor a vender mais e, por consequência, fazer ele ganhar mais dinheiro. Mas o vendedor não sabe disso, ele não percebe. E aí que você vai precisar ser muito persuasivo e fazer com que os vendedores aceitem a ideia e também se entusiasmem. Você precisa saber vender o seu treinamento, mostrar para eles como eles vão crescer profissionalmente, o quanto eles vão ganhar de dinheiro e
E também, se você tiver algum caso que já aconteceu, mostre para eles também. Isso vai ajudá-los a entender melhor e acreditar mais no treinamento. Uma outra dica é que você deve treinar o que é importante. Você tem que se concentrar realmente naquilo que é importante que o vendedor aprenda. Não perca tempo com detalhes insignificantes que não vão fazer nenhuma diferença no resultado final do trabalho. Não enche a cabeça dos seus vendedores com conhecimentos que eles nunca usarão. Você tem que treiná-los naquilo que é importante, naquilo que vai te fazer chegar ao objetivo que você traçou. E eu também sugiro que você siga devagar, mas siga em frente. Trabalhe o treinamento em doses homeopáticas, tratando um assunto de cada vez. Dê ao vendedor a oportunidade de absorver os treinamentos de forma gradual. E por fim, seja repetitivo. Como eu disse no decorrer desse vídeo, para as pessoas fixarem as mensagens e para que elas retenham algum conteúdo do que você diz, é fundamental a repetição. É muito normal as pessoas se esquecerem do que foi falado. Não acredite que só porque você disse alguma coisa, o vendedor já aprendeu e já vai sair usando. Você precisa estar sempre repetindo os principais conceitos, por mais que isso possa parecer cansativo para você e para sua equipe. E lembre-se, o seu resultado é fruto das limitações da sua equipe. Equipe fraca, resultado fraco. E esse foi o vídeo de hoje. Falamos bastante sobre treinamento. Espero ter te ajudado. Dúvidas é só deixar aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo e seja o empresário da sua vida.